Olá pessoal, bem-vindos a mais um vlog neste canal, um vlog de letras. Começou o meu 8º período da faculdade, finalmente, né? Falta só mais um ano depois desse, de estágios e algumas matérias de pesquisa. Esse é o último semestre que eu diria que eu tenho mais matérias, né, que não sejam de estágio. Depois de trancar por 2 anos, enfim, finalmente tá chegando aí. E esse semestre é um semestre que vai ser interessante de gravar para vocês, não tão interessante talvez de sobreviver à correria, porque eu tenho 3 matérias de literatura. Então, o que não é de literatura que eu tenho é alemão, que é a língua alemã, 8, que é obrigatório todo mundo fazer. Tenho didática do ensino de línguas anglófonas, se eu não me engano, que é uma matéria que tem boa parte EAD, que é pra gente ler textos teóricos sobre ensino de uma língua estrangeira, principalmente alemão e inglês aí, né? Provavelmente deve ser juntas as matérias. Não fui ainda para essa matéria, porque semana passada meu filho estava doente e hoje eu estava com uma crise de enxaqueca horrorosa, então vem aí. Mas não posso ficar faltando, já começa o semestre. Enfim. Então, fora isso, já são as literaturas. Deixa eu ver se estou esquecendo de alguma coisa que não seja isso. Não, acho que é alemão, didática e as 3 literaturas. Se eu não estou enganado, são essas as matérias que a gente tem. Então, temos literatura alemã, a última matéria de literatura alemã, literatura portuguesa, a parte de século XIX e contemporâneo. Agora me pegou. A gente começou vendo romance. E aí começa ali contextualizando o século XVIII na Inglaterra, mas enfim, só para ele contextualizar a popularização, o surgimento ali do romance moderno. Então, já meio que entrei nas matérias, né? Mas enfim, só para vocês saberem o que é, né? Essa literatura portuguesa de prosa. Então, a gente viu poesia, a gente viu o quê? Foi teatro? Não. Não lembro. Modernidade? Não. Essas matérias de literatura portuguesa foi antes de eu trancar, então por isso que eu não lembro. Aí tem literatura brasileira, a última matéria de literatura brasileira também. A anterior tinha sido até o romance de 30, até os anos 30? Não, você vê como eu sou boa de memória. O fato é que estamos vendo nessa literatura brasileira poesia, principalmente. Então, não, a última literatura brasileira foi a que a gente viu até a contemporaneidade, de romances. A anterior que eu tô viajando, que tinha sido até os anos 30. Então, a gente viu já a prosa e agora a poesia da modernidade até modernismo, enfim, até agora. E então a gente vai ver autores atuais, poetas atuais, mas a gente tá vendo por enquanto Drummond e Bandeira. Primeiro Bandeira, depois vamos ver Drummond, porque ela não queria, mesmo que a matéria inicie na modernidade, ali que inicia, enfim, ela quis passar Bandeira e Drummond, que é um pouco antes, mas que a gente não tinha visto em outras matérias. Então, enfim. E aí o que acontece? Como são 3 matérias de literatura, eu amo, é a minha parte favorita da faculdade, porém, além dos textos que geralmente o professor não passa tantos livros inteiros para ler, né? Mas, além dos contos, novelas, poemas, então, coisas para ler de literatura, a gente tem textos teóricos. E todos os professores, quer dizer, o de literatura alemã não, porque eu não fui na primeira aula e a segunda ele não tinha, que era ontem. Então, semana que vem que a gente vai, provavelmente é um negócio mais aula inteira em alemão e a gente vai ver alguns textos e coisas que eu até já vi em outra matéria do professor, não sei que ele tá viajando um pouco. Pelo que eu vi, não tem nada que precise ler inteiro, a não ser o seminário, que ele ainda não explicou o que vai ser, se a gente vai ter que falar de algum livro, talvez sim, de expressionismo alemão. E ele vai passar alguma coisa ali no final de Thomas Mann, Heinrich Mann, porque é a pesquisa dele, né? Então é isso que ele pesquisa, porque esses autores vieram aí pro Brasil, né? Escreveram daqui do Brasil, sobre o Brasil. Vai ter Stefan Zweig, mas essa parte de literatura alemã é o que eu menos sei, por enquanto, o que vai ter. Eu até vi a grade lá e algumas coisas, mas pelo que eu vi são todos contos e coisas que a gente vai ler em sala, coisa de uma página, assim, e comentar. Não sei como que vai ser. A última vez que ele deu uma aula de literatura foi meio que aprender alemão, a partir de textos pequenos. Então, não sei o que ele tá fazendo com isso.
Pra ser sincera, a literatura alemã foi o que eu menos realmente tive um panorama bom na faculdade, tanto de literatura brasileira quanto portuguesa. A gente vê lá desde o começo, certinho, por ordem cronológica, vê conto, vê novela, vê romance, vê poesia. No alemão, eu tenho a impressão de que, primeiro, que a gente não teve essa cronologia certa, porque, como eu falei, esse professor deu uma matéria que ele deu as mesmas coisas que ele tá dando agora, que é o certo, que ele tá dando agora é o certo, né? Não era da época. E eu tenho a impressão que eu não tive, então, tanto contato com ler obras, entender os momentos ali, que é algo que eu provavelmente vou ter que estudar melhor por fora quando eu tiver um tempinho. Mas eu vou comentando nos vlogs de letras, então, como que tá sendo essa matéria de literatura, que pelo menos, talvez, esse momento ali, final, eu tenha alguma coisa de literatura real, oficial, não sei. Então, como eu falei, literaturas todas a gente tem textos teóricos, principalmente a portuguesa e a brasileira, para ler semanalmente. E aí eu tô fazendo uma matéria eletiva que eu nem preciso na minha grade, na verdade eu preciso, não sei como tá funcionando, porque, enfim, tá um pouco caótico ali os currículos, mas é porque eu vou fazer uma IC, vou fazer uma iniciação científica com o professor que me deu literatura brasileira semestre passado. Eu gostei bastante dele, gostei bastante das aulas dele. Ele abriu vaga para IC sobre comparação literatura moçambicana e ou africanas no geral e afro-brasileiras. Então, eu ainda não sei exatamente o projeto que eu vou fazer, porque eu estava conversando com ele ainda, já explico mais ou menos o que eu tô pensando, porque vai começar em setembro. Então, ele pediu para quem tá na IC fazer essa matéria, porque a gente não estuda muito literaturas africanas, ele tá dando um panorama meio geral e a gente vai levar as coisas interessantes, então é uma boa que faça. E aí eu tô fazendo essa matéria de noite, nunca fiz até agora nenhuma matéria de noite, eu acho péssimo, horrível, mas é importante e é uma matéria muito legal, que eu acho que vai ser muito produtiva. Então, já explico sobre a IC mais a fundo nesse vlog. O que eu queria falar aqui, o que a gente já leu de textos até agora, e dá mais ou menos o que a gente vai ler, principalmente de livros completos, tá? Nesse semestre. Então, as matérias já falei pra vocês. Então, literatura brasileira, falei que a gente começou ali, né, no modernismo. A gente leu um texto do Mário de Andrade sobre o modernismo. Lemos poemas do Bandeira, um texto chamado O Lirismo em Si Mesmo, que fala sobre Bandeira, e eu não terminei ainda, eu estou atrasada, não fui nessa aula, então preciso ler hoje, inclusive, talvez eu vá ler. E na outra aula a gente continuou vendo poemas do Bandeira e eu li um ensaio chamado Ensaio sobre a Maçã, que a professora vai comentar na próxima aula. Achei que era na aula de terça, anteon. Não, vai ser na aula de sexta que ela vai comentar sobre esse texto teórico. Então, pelo menos o dela não é um texto teórico para cada aula, é um texto teórico semanal com poemas, pelo menos por enquanto. E depois a gente vai ter que ler Drummond, um texto chamado Inquietudes na Poesia de Drummond, do Antônio Cândido. Aí, A Máquina do Mundo, entre o Símbolo e a Alegoria, do Alfredo Bozzi. Então, texto teórico para a gente falar sobre poemas do Drummond. Então, vamos ter 2 semanas de Drummond, quase 2 semanas de Bandeira, né? Porque a primeira aula foi a apresentação da matéria, então. E aí depois sim a gente vai entrar no que é o cronograma da matéria, né? Que eu vou falar para vocês mais ou menos o que a gente vai ler, tá? Então, ela colocou aqui Modernismo de Geração de 45, João Cabral de Melo Neto, Haroldo Augusto de Campos na Poesia Concreta, a gente vai ler. Poesia Concreta, não estou nem um pouco empolgada para estudar, mas ok. E vamos ler alguns autores contemporâneos: José Paulo Paes, Ferreira Goulart, Hilda Hilst, nunca sei falar o nome dela por causa dos Hs. Cacaso, Ana Cristina César, Adélia Prado, Paulo Henriques Brito, várias pessoas: Bruna Beber, Marília Garcia, Ana Martins Marques, Lucy Colim, que é daqui de Curitiba, Guilherme Gontijo Flores, que é inclusive professor ali da Federal, e tem várias traduções muito legais. Eu tive várias matérias com ele porque ele é da área de
grego e latim. Eu tive das matérias iniciais lá, de narrativa antiga, teatro antigo foi com outra professora, mas teve mais alguma que eu fiz com ele, eu acho. Enfim, então ele é muito massa. Achei legal que ela colocou poetas de Curitiba, poetas bem recentes, Adélia Prado, que eu quero muito ler, não sei o que ela vai pedir, Paulo Henrique Brito, que também é um tradutor, que inclusive foi o que minha amiga pegou um autógrafo pra mim de num livrinho sobre Eurídice Fontella, que era a homenageada da Flip, ele tava lá e pegaram um autógrafo pra mim. Um professor nosso sempre fala dele. Enfim, a gente sempre lê várias traduções do Paulo Henrique Brito. Se você for olhar os livros que você tem aí, provavelmente você tem alguma tradução do Paulo Henrique Brito, de livros de língua inglesa. Então, ele é muito, muito grande nisso e vamos ver produções dele. Então, é basicamente isso, tá? E aí, claro, sempre com alguma leitura teórica, né? Sobre a geração de 45, sobre João Cabral, sobre poetas de hoje, sobre poesia contemporânea, crítica de poesia, notícia da atual poesia brasileira e, basicamente, isso em literatura brasileira. Por enquanto estou gostando, tava com um pouco de receio de como ia ser. Provavelmente não vou gostar a partir do momento que começar a poesia concreta, que eu não sou muito fã, mas ok. Literatura portuguesa, então, como eu falei, a gente começou com um texto introduzindo a ascensão do romance, inclusive o nome do livro é Ascensão do Romance, do Ian Watt, que contextualiza Inglaterra, e o professor foi falando um pouco sobre Inglaterra, puxando para Portugal, mas principalmente sobre gênero romance. E muito legal, quero inclusive... Já era um livro que eu já tinha visto alguém falando que estudou na Faculdade de Letras. Eu queria já muito ler, mas como eu acabo selecionando os textos teóricos, a gente lê sempre um capítulo, uma outra coisa. Eu nunca pego o livro para ler inteiro, vou ver se eu consigo. Como eu falei, tem muita coisa para ler teórica, então não sei se eu vou conseguir ler esse livro até o final, mas eu gostaria muito, porque realmente me interessa continuar ali o que o autor está falando sobre o romance na Inglaterra. O que interessava o professor era esse início ali, o primeiro capítulo do livro, falando sobre o surgimento, então, né? Surgimento e que já existiam condições anteriores pro romance moderno, enfim, falou sobre principalmente romantismo, realismo formal. Então, do que é isso que começou a ser feito na narrativa que o romance pede. E muito interessante, se vocês quiserem ver pelo menos essa primeira parte da Ascensão do Romance, se você tem interesse, muito legal de ler. E aí a gente leu os 5 primeiros capítulos de Viagem na Minha Terra. É um livro curtinho que tem até aqui. Achei. Vou colocar na minha cara pra vocês verem. Então, eu não li nesse livro aqui, que é do meu namorado. Li que o professor passou mesmo. Mas, o PDF, né? Acabei de descolar uma parte do livro. É bem velhinha essa edição, claramente. E assim, eu achei que fosse ser um negócio muito complexo, pelo que o professor estava falando antes da gente ler. Eu li os 5 primeiros capítulos e fiquei super curiosa de saber como continua. Provavelmente não vou conseguir ler agora com tanta coisa que tem que ler. E o professor falou, não vou pedir pra vocês lerem inteiro porque, nossa, não tem condições. Mas eu fiquei curiosa. Na versão que ele passou, como é folha A4, tem 100 páginas. Aqui tem, nessa edição, 250 e alguma coisa. 255. Então, não sei se acontecerá essa leitura. Porém, se não acontecer agora, quando que eu vou querer ler isso aqui, né? Vou esquecer o porquê que eu queria. Assim, então, primeiro romance ali que se tem na crítica em Portugal. E aí é muito legal o que o professor foi falando sobre o que ele coloca ali, né, nesse romance. Então, a gente leu, né, a primeira vez que eu comecei a ler, eu fiquei, que raio está acontecendo? Mas depois deu pra entender e muito legal. Então, a gente viu esses 5 primeiros capítulos e aí leu um texto chamado O Narrador, do Walter Benjamin, para teorizar, então, porque esse Benjamin está criticando um pouco o romance
e, enfim, capitalismo, e não ouvirmos mais histórias e memorizarmos histórias. E é um texto que, enfim, né, ele tá criticando que tá naquele momento que ele não queria, a inovação, talvez, mas tem críticas muito interessantes e coisas que o professor mesmo foi mencionando, né? Vamos contextualizar e a gente pensar criticamente sobre a crítica dele. Foi muito interessante essa leitura sobre o narrador e a aula do professor. Para a próxima aula a gente tem que ler O Canto da Sereia. Não sei exatamente o que é isso. Deixa eu ver de quem que é. O Canto da Sereia, Júlio Diniz. Deve ser um conto. Depois temos Literatura Comparada, Brasil e Portugal. O professor vai chamar alguém para fazer literatura comparada com o Japão também. Então, o surgimento do romance no Japão. E vamos comparar com Machado de Assis e romance no Brasil. Depois leremos O Bispo Negro, Alexandre Herculano, texto teórico sobre isso, texto teórico a personagem do romance do Antônio Cândido, muito interessante, quero muito ler. A gente vai ler Amor de Perdição, do Camilo Castelo Branco, como romance que vai ser a base da primeira prova, então ele vai querer que a gente analise e não com análises já feitas, ele quer que a gente seja mais originalzinho, assim. Temos texto teórico sobre também, mas a primeira prova é sobre isso. E acho que foi o único professor que deu um texto, tipo, vai ser um livro, a prova vai ser sobre o livro e não sobre toda a matéria, tá? Então eu não sei literatura brasileira como vai ser, mas esse aqui ele já falou que vai ser sobre Amor de Perdição. Então, o que a gente tiver que ler inteiro vai ser a prova, a segunda também. Aí vamos ler um monte de coisa, vamos ler essa de Queiroz, Singularidade de uma Rapariga Loura. Leremos um monte de, provavelmente, contos ou talvez pedaços de novela, não sei. Textos teóricos, um que eu acho que eu já li numa outra matéria de literatura portuguesa também, Tudo que é sólido desmancha no ar. Provavelmente a professora falando de modernismo, no final da matéria. Não sei, não lembro, mas eu já li esse texto. Realismo de 70, neorrealismo português. O Conto da Ilha Desconhecida, do José Saramago. Muito curiosa para ler. Um monte de outras coisas. E aí a prova segunda sobre o Memorial do Convento, do José Saramago. Então, o Conto da Ilha Desconhecida é pequeno, o Memorial do Convento, não, se eu não me engano, não é um livro grande, mas é um romance inteiro que a gente vai ter que ler como base para a segunda prova. E de literatura portuguesa vai ser mais ou menos isso. Tô dando um panorama para vocês saberem ao longo dos vlogs de letras o que eu tô falando de cada texto, né? O que eu tô achando. Provavelmente eu não vou gravar semanalmente um vlog de letras, mas pelo menos uma ou duas vezes por mês aí eu faço um vlog sobre meus dias e meus estudos e o que eu tô achando de cada texto, porque eu tô gostando muito. Já vou falar sobre a matéria da IC, então ainda vou falar pra vocês, mas o que tá sendo legal é que eu tô tagarelando demais. Provavelmente não vai ser um vlog, vai ser um falando sobre o que acontecerá nesse semestre de letras. Mudando aqui, porque já sei que estou falando demais. Mas é que é interessante eu falar pra vocês o que vai ter nesse semestre, e aí no final do semestre também posso fazer um apanhado de como foi, né? Mas o que tá me interessando é que, apesar de ser muito texto pra ler, e semana passada meu filho doente me fez atrasar, eu tive que ler um monte de texto seguido essa semana, tá sendo muito legal, porque fazia muito tempo que eu queria sentar a bunda e estudar teoria literária, estudar os livros com mais cuidado, mais material. E o fato de ter várias matérias de literatura, todas com coisas teóricas para ler, e eu fazer aí esse semestre está me fazendo obrigatoriamente ter que fazer isso. E dá uma, não é nem só satisfação, mas eu fico instigada lendo os textos teóricos de um jeito que eu ficava só na vontade nos últimos tempos, sabe? Então, semestre passado teve isso, cada coisa que foi tendo eu fui lendo artigos, indo atrás, mas
tá me sanando uma necessidade que eu tava tendo, assim. Então, o texto da maçã, achei várias coisas, nossa, que viagem, mas foi legal ler. O que tem sido legal, principalmente a matéria de literatura portuguesa e a matéria optativa. A de literatura portuguesa, eu tô amando os textos teóricos e as discussões do professor, tô gostando muito. Tanto que, né, fiquei com vontade de ler inteira as duas coisas que não sei se vou conseguir, mas fiquei com vontade. Não acontece geralmente essa vontade em mim de ler as coisas inteiras. Tô ficando sem voz até, olha isso. Então eu fui lendo os textos, né? Teve o texto do narrador, que eu falei que foi muito legal. Ascensão no romance, né? Tudo que a gente foi vendo ali sobre realismo formal, o que é isso, o que era a necessidade, quais foram os contextos ali que foram mudando na época, o que teve de diferença ali no romance, que começou a ser tão popular que dura até hoje, né? Então, foram discussões e teorias interessantes de estudar, estão sendo, né? Na matéria optativa de literatura africana, a gente, por enquanto, leu um texto chamado As Contraliteraturas. O que é essas contraliteraturas, né? Porque temos um cânone de literatura mundial. O que é essa literatura mundial? No contexto até então, né, que tinha só o outro falando sobre essa população e esses países. E agora, a partir de recentemente, né, 1950, enfim, por ali, começaram a então publicar essas pessoas falando sobre a sua história e não o olhar do outro, quase como uma obrigação, mas uma necessidade de fazer do romance ou da literatura isso, assim, né, falar da sua história que não era bem o que os outros estavam contando. E aí, enfim, pode ter várias discussões sobre isso, mas o foco é a literatura moçambicana, mas por enquanto a gente teve e está tendo discussões mais abrangentes. Vimos o panorama aí de estudos, o que é estudado de literatura africana nas universidades por aí, em dissertações, né, e teses. Vamos estudar, deixa eu ver aqui para vocês, bastante texto teórico, tá? Então, Rita Chaves, deixa eu pensar. Um texto chamado Império, Mito e Miopia, Pós-Colonial e Decolonial. Vamos ver algumas novelas, alguns contos de literatura africana. Se eu não me engano, é tudo moçambicano. Eu acho que são todos os autores de textos literários que ele passou, são todos moçambicanos, que é o foco do estudo do professor. Apesar de que na IC a gente vai poder fazer comparações com literatura afro-brasileira ou entre literaturas africanas, né? Moçambicana e mais alguma, ou só alguma coisa de literatura moçambicana. Então, na medida que a gente for lendo, eu vou mostrando nos blogs, porque são contos e novelas que a gente não tem nem ideia, assim, né? O que a gente vai estudar de romance, 2 deles, todo mundo, né? Acho que já ouviu falar, Paulina Chiziane, que, né, a mulher mais famosa aí da literatura moçambicana, Niket, e Mia Couto, né, gente? Então, Mia Couto, Terra Sonâmbula é o que a gente vai ler, tem vários, inclusive o que a gente viu sobre panorama dos estudos, né, em teses e dissertações, é que são os mais estudados e em quase que totalidade são sempre os mesmos, só eles e não outros autores. Acaba se criando não são do cânone, mas vira um cânone de literatura africana, só sempre os mesmos nomes. Tem um texto teórico que a gente vê também como que não dá para talvez usar as teorias europeias quando a gente está falando de literatura africana, porque o ideal seria usar teorias deles, porque é uma outra literatura, vem um outro contexto, outro momento, talvez não se encaixe uma crítica e teoria literária baseada, né, nos cânones e na história europeia. Então, a gente vê também que a gente acaba achando que dá para aproximar muito com a literatura brasileira, porque é a língua portuguesa, né? Mas acaba que ser da mesma língua
é um pouco que uma cilada, né? De você querer achar que, beleza, então, Brasil e Moçambique, nossa, super tranquilo de comparar e usar as mesmas teorias. Não, porque histórias totalmente diferentes, colonizações totalmente diferentes, né? Então, uma história aí de literatura que é super recente, começou agora há pouco. Então, vamos ler esses dois e um livro chamado Tornado, que é da Teresa, o quê? Teresa Noronha, que inclusive é um dos que o professor falou para eu dar uma olhada, que talvez se encaixe no que eu quero estudar na IC. Eu tô pensando ainda, eu queria utilizar, porque o que mais se estuda é, então, comparação com literatura brasileira ou como essas literaturas acabam falando da história desses países. Eu queria tratar dos livros pela questão estética literária, né? Então, estudar a estética sob alguma, né, perspectiva aí, ou falar sobre escritas de si, então comparar, por isso que ele falou desse livro Tornado. Como eu faço português e alemão, ele falou que eu posso pegar algum livro de literatura africana de algum país de língua alemã, de pessoas que até moram na Alemanha hoje em dia, então estou vasculhando algumas opções, achei algumas coisas interessantes que eu possa comparar com esse da Teresa Noronha. Esse da Teresa Noronha é o último livro, né, Tornado, é o último livro que a gente tem que ler para a disciplina, mas talvez eu comece meio logo, para quando começar a ser ali em setembro, eu já ter uma noção do meu projeto. Então o professor falou que a gente vai conversar em setembro sobre o projeto, mas como eu quero usar essas bases teóricas de que não dá para usar a teoria da Europa, né? Quero ler teoria literária desses países para ver o que eles falam sobre a própria literatura e analisar então ou a escrita de si, né, essa autoficção ou coisas da própria estética literária e não só coisas, nossa, olha como eles falam da história, enfim, porque também é uma literatura, também merece ser visto pelo lado de narrador, personagem, enfim. Então, o narrador e a parte da escrita de si é uma coisa que dá para fazer se eu achar que esse livro Tornado é uma opção boa. Eu gostaria de fugir, então, desses dois autores, Mia Couto e Nick, acho que eu nem li ainda, mas que, enfim, o professor quer tentar que a gente fuja, por já existirem vários, claro que dá para utilizar um deles e comparar com o outro, né? A pesquisa dele principal é comparação com afro-brasileiras, na literatura afro-brasileira. Por isso eu até peguei esse aqui, que é a Literatura Negra, uma poética de nossa afro-brasilidade, da Conceição Evaristo. Acho que é uma leitura interessante para fazer, se eu for escolher algum livro brasileiro para comparar, mas não sei ainda. Então, estou nesses pensamentos e ao longo dos vlogs eu vou contando para vocês um pouco mais sobre o meu projeto de pesquisa, que ainda está engatinhando, mas que tem a ver super com a matéria que eu tô cursando, optativa aí sobre literatura africana, literatura moçambicana. E eu acho que é isso que eu tinha para atualizar vocês, então. Estamos na segunda semana de aula, começou semana passada, mas eu não fui em todas as aulas. E essa semana, quase todas, tirando hoje, né? Amanhã tem mais. E vou ainda hoje de noite para a matéria da noite. Então, era isso que eu tinha que atualizar vocês e eu vou gravar outro vlog para os próximos dias e as próximas leituras, então, porque eu já falei demais, precisava atualizar muita coisa, então esse vídeo ficou gigantesco, tô até sem voz, e eu não acho que vale a pena eu continuar mostrando os próximos dias, porque falei muito. Então, um próximo vlog eu vou mostrando para vocês o dia a dia, então, da faculdade, em tempo real. Estou lendo tal texto, tem isso aqui de interessante. Enfim, a discussão da aula hoje foi isso. Gosto de trazer isso, mas começarei então outro vídeo para fazer isso. E um dos próximos vídeos será então o vlog da Faculdade de Letras, tá bom? Se inscreva no canal para não perder então os próximos vídeos, curta o vídeo. Acho que era isso. Comente aqui o que você achou, se você faz letras, o que você tem interesse em ler. Um beijo e até a próxima.